Bem, galera, eu sou o professor Enuri Carelli e nessa sequência nós vamos gravar o vídeo sobre gradiente de campos escalares, divergência de um campo vetorial e o rotacional de um campo vetorial. Então, iniciamos com gradiente de campos escalares. Seja então f de x, y, z um campo escalar definido num certo domínio em que as derivadas parciais de primeira ordem do campo escalar, a derivada de f em relação a x, a derivada de f em relação a y e a derivada de f em relação a z existem. Então, elas formam as componentes do vetor gradiente do campo escalar f e vai ser denotado pela seguinte notação. Gradiente de f igual a derivada de f em relação a x vezes o vetor i, mais a derivada de f em relação a y vezes o vetor j, e mais da derivada de f em relação a z vezes o vetor k. O gradiente de um campo escalar é um vetor normal à superfície domínio do campo escalar. Por meio do gradiente, é possível encontrar a forma mais rápida das derivadas direcionais e também a máxima variação da função escalar. Por exemplo, quando um praticante de asa delta se desloca da direção da melhor térmica, ele está tomando a direção em que o gradiente aponta para a máxima variação de temperatura. Para simplificar a notação, existe uma notação denominada nabla, que é formada pelo símbolo da derivada em relação a x vezes o i, mais o símbolo da derivada em relação a y vezes o j, e o símbolo da derivada em relação a z vezes o k. Este símbolo é bastante utilizado para facilitar as notações e a obtenção dos resultados em cálculo vetorial. Então, o gradiente da função f, do campo vetorial f, pode ser dado como sendo o produto escalar do nabla vezes a função escalar f. Assim, nós temos que o gradiente de f vai ser nabla que multiplica o f. Então, observem que o f vai multiplicar este elemento da primeira coordenada no i. Então, vamos ter a seguinte notação. Gradiente de f é igual a derivada de f em relação a x vezes o vetor i. O f vai aqui junto com o símbolo da derivada em relação a y, e fica a derivada de f em relação a y vezes o j, e mais a derivada de f em relação a z vezes o k. Essa simbologia nabla será usada várias vezes e por isso é importante memorizar e saber que ela tem apenas um significado de notação. Vamos ver o significado do gradiente em relação à temperatura. Ao mantermos uma extremidade de um bastão de uma placa de alta temperatura, que vamos chamar de T1, e outra extremidade de uma placa de baixa temperatura, que vamos chamar de T2, ocorre a condução da energia através do bastão, partindo do mais quente para o mais frio. Isso significa que há uma taxa de variação da temperatura, que vamos denotar a variação da temperatura em relação a x, ou seja, também a derivada de t em relação a x, ao longo da barra, e esta função será chamada gradiente da temperatura. Esta figura foi copiada da internet e ela representa a taxa de transferência da placa vermelha, que é de maior temperatura, para a placa azul de menor temperatura. O fluxo de calor ele passa pelo bastão, que une as duas placas. Então vamos agora retirar um pequeno cilindro desse bastão. Esse cilindro terá altura de x e uma diferença, uma quantidade de temperatura está passando pela área desse cilindro. O quociente entre a quantidade de calor que está passando e a altura do cilindro será denotada por dx dt e representa o gradiente da transferência de calor da placa de maior temperatura para a placa de menor temperatura. Então, para fixar, dt sobre dx é a taxa de transferência de calor, do fluxo de calor, por meio do bastão.
da placa de maior temperatura para a placa de menor temperatura. O fluxo de temperatura foi definido pela lei de Fourier e é dado por f de x igual a menos k vezes dt de x. E o K é a condutividade térmica do material. Por exemplo, se vocês pensarem numa garrafa térmica e botar o café dentro da garrafa, há uma transferência de calor quase zero do ambiente para o interior da garrafa, ou do interior da garrafa, que é a parte mais quente, para o ambiente. Por isso, a condutividade do material que compõe a garrafa térmica é praticamente zero. E a taxa de transferência dt de x permanecerá bastante reduzida, e isso faz com que o café fique ou continue, se mantenha quente dentro da garrafa. Do mesmo modo, se você pegar uma caixa de isopor, uma caixa térmica, puser gelo dentro da caixa, a taxa de transferência do ambiente, que é maior do que a taxa interna, é quase zero devido à baixa condutividade do isopor. De modo então que o f de x será zero, praticamente. Por isso demora muito tempo para que o gelo derreta. O gradiente, então, é a taxa de variação da temperatura, denotada por dt de x, ou seja, a diferencial de t em relação a x, no pedaço do bastão de comprimento dx. O gradiente de um campo escalar é um vetor normal à superfície domínio do campo escalar. Por exemplo, nós temos aqui quando um praticante de asa delta se desloca na direção da melhor térmica, ele está tomando a direção em que o gradiente aponta a máxima variação de temperatura. Aí é o caminho que ele vai descrever voando da região mais fria para a mais quente, ele vai seguir a orientação do gradiente. E a cada, digamos, metro que ele se desloca na direção da onda mais quente, ele vai ter uma modificação de calor pelo caminho percorrido, e essa modificação de calor pelo caminho percorrido é a taxa de variação da temperatura do caminho que ele está perfazendo. Vamos ver agora um exemplo de cálculo de gradiente. Encontrar o gradiente do campo escalar f de x, y, z, dado por x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, e por final mais x, y, z. Já vimos que para determinar o gradiente precisamos ter as derivadas diferenciais do campo em relação a x, y e z. Então, nesse caso, a derivada parcial de f em relação a x será 2x, aqui no primeiro termo da equação. Aqui é zero, porque não tem x, também é zero, e aqui é yz. Então, a derivada de f em relação a x é 2x mais yz. A derivada do campo em relação ao y será 2y mais o xz. E a derivada do campo em relação a z será aqui o 2z mais o xy. De modo que o gradiente, que é o nabla f, será a derivada de f em relação a x vezes o vetor i, mais a derivada de f em relação ao y vezes o vetor j, e mais a derivada do f em relação a z vezes o vetor k. Substituindo a derivada de f em relação a x, y, z pelos seus valores encontrados aqui no quadro à esquerda, teremos que o gradiente de f será 2x mais o yz vezes o i, o 2y mais o xz vezes o j, e o 2z mais o xy vezes o k. Esse, então, é o vetor que aponta a máxima variação do campo escalar. Vejamos um exemplo de aplicação do gradiente. Seja t de x, y, z igual a 10 menos x quadrado menos y quadrado e menos z quadrado, a distribuição da temperatura numa região da superfície do oceano. Uma ave marinha localizada no ponto A, 2, 3 e 1 precisa aquecer-se o mais rápido possível, enquanto que um pinguim localizado no ponto B, 0, menos 1 e 0 necessita resfriar-se o mais rápido possível. Vamos encontrar a direção ou sentido que cada um deve tomar e a taxa de variação do crescimento ou decrescimento da temperatura. Bem, o gradiente
do campo escalar t de x, y, z dada pela função 10 menos x quadrado menos y quadrado menos z quadrado. Então, vai ser a soma das derivadas parciais em relação a x vezes o y, em relação a y vezes o j, e em relação a z vezes o k. Daí, o gradiente do campo será a derivada em relação a x vai dar apenas o menos 2x. Então, 2xi. A derivada em relação a y vai dar o menos 2y, assim fica 2yj. E a derivada em relação a z vai dar o menos 2z vezes k. De modo que o gradiente será o vetor dado por 2x negativo, menos 2y, menos 2z. Agora, a ave marinha deve seguir na direção do vetor 2x negativo, menos 2y, menos 2z, e vamos tomar o ponto que ela se encontra, 2, 3 e 1, então teremos menos 2 vezes 2, menos 2 vezes 3 e menos 2 vezes 1. Assim, menos 4, menos 6 e menos 3 é o vetor que aponta a direção que a ave marinha deve seguir. Ou seja, se a gente considerar o globo, ele terá que se dirigir na região sul. E ele estaria, digamos, no terceiro quadrante, abaixo do Equador, dirigindo dirigindo na região sul. Já o pinguim, ele tem que pegar a direção negativa. Então, ele vai tomar o vetor menos vezes o vetor menos 2x, menos 2y, menos 2z. Então, no ponto 0, menos 1 e 0, será menos 2 vezes 0, menos 2 menos 1 e menos 2 vezes 0, e que vai dar o vetor 0, menos 2 e 0 com sinal negativo, ou 0, aqui agora muda o sinal, menos 2 e 0. Essa é a direção que o pinguim deve tomar. Agora, então, vamos ver a taxa de máxima variação da temperatura para cada ave. A ave marinha, ela se encontrava no ponto 2, 3 e 1, e o gradiente nesse ponto tem as coordenadas menos 4, menos 6 e menos 2. De modo que o módulo desse vetor é raiz de 56 para a ave marinha. Então, significa que a taxa de variação da temperatura, digamos que fosse em graus centígrados, será a raiz de 56 graus centígrados por unidade de comprimento que está sendo feita a medida. Já a taxa máxima de variação para o pinguim será o módulo do vetor gradiente no ponto 0, menos 1 e 0, que será, esse vetor tinha coordenadas 0, menos 2 e 0, então o módulo é 2. Isso significa que a taxa de variação da temperatura para pinguim será, digamos, de 2 graus centígrados por unidade de comprimento. Aqui nós temos um exemplo apenas ilustrativo de como as coisas funcionam, não é um exemplo real. Então, suponhamos que o pinguim esteja aqui no ponto B e ele queira se resfriar, ele deve procurar a região mais fria. E a ave marinha que estava no ponto A, ela quer se esquentar, então ela vai procurar a região mais quente. Esses vetores estão indicando a direção em que está havendo a maior variação da temperatura. Digamos, repetindo, é apenas ilustrativo, não é o gráfico real do problema que resolvemos, apenas para indicar o significado do gradiente. Bom, um outro exemplo. Suponha que um alpinista escala uma montanha e sempre procura os pontos em que a montanha tem a variação de aclive máximo. A direção máxima do aclive é apontada pelo gradiente. E vamos supor que a montanha tem um formato de paraboloide e o paraboloide é descrito pela função z igual a 16 menos x quadrado menos y quadrado. Então, o gradiente de z vai ser 2x, a derivada de z vezes o y, é 2x vezes o y, mais 2y vezes o j e 0 vezes o k. Não estamos pondo o zero nesse caso. Aqui, o exemplo, então, vai ser o seguinte.
Se o alpinista escalasse na direção do ponto A, na direção do ponto A na curva de altura 7, ele teria menos dificuldade do que ocorre se ele procura alcançar a curva indo pela região de máxima aclividade. Temos um outro exemplo aqui. Um engenheiro, quando vai construir uma estrada numa montanha, ele foge do gradiente. Ele procura traçar a estrada de forma que tanto para o carro subir como para descer a montanha ocorra a menor inclinação. Nesse desenho, então, vamos olhar aqui onde inicia o vetor vermelho na direção da estrada mais alta. A aclividade é máxima se o caminho fosse feito pelo onde o vetor vermelho está indicando. E o gradiente é esse vetor azul que aponta para o interior da montanha. Então, se for feito um corte horizontal na montanha, o gradiente será o vetor que aponta para o interior dessa montanha. Observe que a estrada foi traçada de tal forma que ela contorne a montanha e, com isso, diminui a aclividade e possibilita maior segurança no deslocamento do carro. Se o carro fosse descer ou subir na região onde está apontado o vetor vermelho, teria problemas na subida de força e na descida com os freios. Assim, como foi já dito, enquanto que o alpinista procura a região de maior aclividade, o engenheiro, ao construir uma estrada, ele procura uma região de menor aclividade sobre a montanha. Agora vamos ver como se usa o gradiente para calcular a derivada direcional. Nós já estudamos que a derivada direcional é uma taxa de variação de um campo escalar na direção de um vetor. Então, seja A o vetor posição do ponto B, no ponto P, e B qualquer vetor dado por R de S igual a x ds vezes i, y ds vezes j e z ds vezes o k. Observe então que o R está parametrizado pelo comprimento do arco. Então, se a gente olhar no vetor, temos aqui um ponto de referência, que poderíamos supor a origem do sistema. Então, o vetor A, o vetor posição A, ele indica para o ponto B, e o vetor posição A mais BS é a combinação linear do vetor B, que é unitário, vezes a distância do ponto P até esse ponto onde está a intersecção do B com A mais BS. A mais BS é o vetor resultante da soma desses dois vetores. O vetor A, que vai da origem até o ponto P, e o vetor BS, que vai do ponto P até a intersecção do vetor ABS com o vetor BS. Bom, a derivada direcional do campo escalar em relação a S no ponto P na direção do vetor B vai ser a derivada do campo escalar parametrizado pelo comprimento do S, isto é, f de x ds, y ds, zs, em relação a S no ponto P. Vamos ver o exemplo. Antes, vamos continuar a prova de que realmente é isso. Seja f, então, parametrizado pelo comprimento S em x, y e z. As derivadas parciais do campo serão as seguintes. Então, a derivada de f em relação a S no ponto P será a derivada de f em relação a x, vezes a derivada de x em relação a S, mais a derivada de f em relação a y, vezes a derivada do y em relação a f, e mais a derivada de f em relação a z e a derivada de z em relação a s. Aqui observe que essas multiplicações elas sugerem um produto escalar. Então, nós podemos escrever da seguinte maneira. Aqui, esta soma ela vai ser decomposta em derivada de f em relação a x vezes o i, mais a derivada de f em relação ao y vezes o j, mais a derivada de f em relação a vezes o k, escalar, derivada de x em relação a s vezes o i, derivada de y em relação a s vezes o j e derivada de z em relação a s vezes o k.
Aqui então nós temos a derivada df em relação a x, y, z, as derivadas parciais, e a derivada de cada variável parametrizada pelo S. E é um produto escalar, então a diferencial, a derivada direcional df na direção de, em relação a S na direção do vetor B será o produto escalar do gradiente, observem que aqui é o gradiente, vezes a derivada do vetor posição R parametrizada pelo S. Assim, podemos escrever que a derivada direcional de f em relação a S no ponto P é o gradiente de f vezes o B unitário. E o vetor B unitário corresponde à derivada do vetor posição R em relação a S. Um exemplo, usando o gradiente, encontrar a derivada direcional do campo escalar f de x, y, z dado por x² mais y² mais z² na direção do vetor 2i mais 2j mais k no ponto P 3, 4 e 2. Então, o primeiro procedimento é determinar o gradiente do campo escalar. Assim, o gradiente do campo escalar será a derivada de x, a derivada de f em relação a x, mais a derivada de f em relação a y, mais a derivada de f em relação a z. E vai dar 2x vezes o i, mais 2y vezes o j, mais 2z vezes o k, ou o vetor 2x, 2y, 2z. Por outro lado, o vetor, esse gradiente no ponto P de coordenadas 3, 4, 2, será então 2 vezes o 3 é 6 para o x, 2 vezes 4, 8 para o y e 2 vezes 2, 4 para o z. De modo que o gradiente de f no ponto 3, 4 e 2 é o vetor 6, 8 e 4. Agora vamos determinar o vetor unitário b, dado que o v, o vetor de direção aqui tem 2 vezes o i, mais 2 vezes o j, mais 2 vezes o k. Então nós temos que o vetor v é dividido pelo módulo de v, vai dar 2 terços para o x, 2 terços para o y e 1 terço para o z, que são as coordenadas do vetor v. Agora fazemos o produto escalar do gradiente no ponto 3, 4 e 2 com o vetor b unitário. E vamos obter o seguinte. Aí o produto escalar vai ser a derivada direcional de f em S será no ponto 3, 4 e 2 será o vetor gradiente no ponto que é 6, 8 e 4, vezes o vetor unitário b, que é 2 sobre 3, vezes 2 sobre 3, mais 1 sobre 3. Então, fazendo o produto escalar, nós teremos 6 vezes 2, 12 sobre 3, mais 8 vezes 2, 16 sobre 3, e mais 4 vezes 1 sobre 3, que é 4 sobre 3. E a soma dá 32 sobre 3, que corresponde ao mesmo resultado encontrado, onde você pode verificar no vídeo sobre como se calcula derivadas direcionais de um campo escalar. Veremos as derivadas direcionais de um campo vetorial. Então, considere o campo vetorial dado pela função vetor f de x, y, z, em que as funções escalares são f1 de x, y vezes o i, f2 de x, y, z vezes o j e f3 de x, y, z vezes o k. Nós vamos escolher um ponto no espaço e uma direção em P, dada pelo vetor unitário B, de coordenadas B1, B2 e B3. Então, tomamos uma semirreta de origem em P, que possui a direção do vetor B, e tomemos um ponto Q sobre a curva C, de modo que a distância do P até Q seja S. Assim, a derivada direcional do campo vetorial será o vetor diferencial de f em relação a S, que é dado pelo limite do vetor f de q menos o vetor f de p sobre S, se o limite existir. Nesse caso aqui, a derivada direcional é um vetor, e lembrando que nos campos escalares, a derivada direcional era um escalar.
Bom, vamos ver uma forma prática de calcular essa derivada adicional utilizando o gradiente. Então, a fórmula é o seguinte: cada coordenada do vetor derivada adicional é formada pela derivada adicional em relação a f das funções escalares no ponto P e obtida pelo gradiente de cada função escalar escalar o vetor B. Assim, o vetor derivada adicional do campo no ponto P em relação a S é o gradiente da função escalar f1 no ponto P vezes o vetor B escalar, mais o gradiente da função escalar f2 no ponto P vezes o vetor unitário B, e mais o gradiente da função escalar f3 no ponto P vezes o vetor B. Isso são produtos escalares. Na sequência, nós vamos ver um processo prático para encontrar essa derivada, ou essa derivada adicional. Então, tomamos o que foi escrito anteriormente. Nós temos aqui a derivada adicional do campo no ponto P em relação a f. É o gradiente de cada função escalar no ponto P vezes o vetor unitário B. Vamos escrever isso em forma de matriz. Então, temos a derivada adicional do campo no ponto P em relação a S. Aqui vamos ter a matriz das derivadas direcionais de cada função escalar, que ela forma um vetor coluna. Aqui temos a matriz do gradiente de cada função escalar na primeira linha, então são as componentes do gradiente da função f1, ou seja, a derivada de f1 em relação a x no ponto P, derivada de f1 em relação a y no ponto P, a derivada de f1 em relação a z no ponto P. Na segunda linha estão as componentes do gradiente da função escalar f2, assim, que é a derivada de f2 em relação a x, f2 em relação a y, a derivada de f2 em relação a z. E na terceira linha estão as componentes do gradiente da função escalar f3 em relação a x, em relação a y, em relação a z. E essa matriz coluna, então, é o vetor unitário B, que é dado por B1 sobre o módulo de B, B2 sobre o módulo de B e B3 sobre o módulo de B. Essa configuração permite que a gente calcule de forma rápida a derivada adicional de um campo vetorial. Vejamos então um exemplo de como calcular a derivada adicional de um campo vetorial. Suponhamos que o campo seja a função f de x, y, z, em que a função escalar f1 é x² mais y mais 2z, a função f2 é x mais y² menos 2z² e f3 é x, y, z. O ponto é 1, 0 e 1 e o vetor da diretora é 2, 1 e 2. A solução para determinar, então, vamos usar a forma matricial vista no slide anterior. Significa que a derivada adicional do vetor f em relação a s no ponto P será, então, na primeira coluna aqui temos as derivadas direcionais de cada função escalar, f1, f2 e f3 no ponto P. Na primeira linha vamos pôr as coordenadas do gradiente da função f1, então é 2x, a derivada em relação a y é 1 e a derivada em relação a z é 2. Na segunda linha vamos pôr as coordenadas do gradiente em relação à função escalar f2, que é a derivada em relação a x é 1, a derivada em relação a y é 2y e a derivada em relação a z é menos 2z. E na terceira linha vamos pôr as componentes do gradiente da função f3. Então, derivando em relação a x temos yz, derivando em relação a y temos o xz e derivando em relação a z temos o xy. E na última coluna vamos pôr então 2 sobre o módulo de b, 1 sobre o módulo de b e 2 sobre o módulo de b, que são as coordenadas do vetor b, e no caso nessa matriz será o vetor unitário, ou seja, o versor de b. Continuando, aqui apenas copiamos. Agora vamos usar o ponto P para encontrar as imagens na matriz que tem na primeira linha
as coordenadas do gradiente de f1, na segunda as coordenadas do gradiente de f2 e na terceira as coordenadas do gradiente de f3. Então a imagem aqui, o x é 1, vai ser 2, como aqui a constante fica, na terceira coordenada também a constante fica. Na segunda linha temos 1 que é constante, agora o y é 0, então 2 vezes 0 é 0, e o z é 1, então vai ficar menos 2. Na terceira linha, então, nós temos yz, que será 1 vezes yz, que será 0 vezes 1, que é 0, xz, que é 1 vezes 1, e xy, que será 1 vezes 0, que é 0. O módulo de b é 3, então nós vamos ter 2 sobre a raiz de 3, 1 sobre a raiz de 3 e 2 sobre a raiz de 3, que são as componentes do vetor unitário. Realizando a multiplicação de matrizes, então nós vamos ter que a derivada direcional do campo f em relação a S no ponto 1, 0, 1 será 2 vezes o 2, que dá 4 terços, mais 1 vezes o 1 terço, e mais 2 vezes o 2 terços, que dará 9 terços. Agora, 1 vezes 2 terços, 0 vezes 1 terço e menos 2 vezes o 2 terços. Então, nós teremos como resultado menos 2 terços. E, finalmente, aqui só sobra 1 vezes 1 terço. E aí as componentes do vetor derivado direcional no campo são 9 terços menos 2 terços e 1 terço para o ponto 1, 0 e 1. E resulta no vetor 9 sobre 3i menos 2 sobre 3j e 1 vezes o k. O significado físico da derivada direcional no campo vetorial. Então, considere um fluido escoando dentro de um tubo, conforme a figura, em regime estacionário. Isso quer dizer que a velocidade não depende do tempo, ou seja, o tempo não caracteriza a mudança da velocidade. Então, em cada ponto do tubo, nós vamos marcar um vetor velocidade, que significa então que o campo vetorial é o vetor velocidade em P na direção de B. E a derivada direcional do campo, então, ela vai expressar a variação da velocidade do fluido no ponto P na direção de V. Então, aqui no ponto P3, a derivada direcional, ela indica a variação da velocidade do fluido no ponto P3 na direção do vetor V. Aqui nesse vetor vermelho, então, a derivada direcional, ela vai indicar a variação da velocidade do fluido no ponto aqui na base do vetor, na direção do vetor. Mesma coisa aqui no ponto P1. Observem que, como o fluido está em movimento o campo é estacionário, a velocidade não depende do tempo, mas nessa curvatura, na região em que a curva está mais aberta, a velocidade é maior do que na região em que a curvatura está mais fechada. Assim, então, nós temos a interpretação física da derivada direcional num campo vetorial. Com isso, nós finalizamos o vídeo sobre o gradiente de um campo escalar e a utilização do gradiente para determinar a clividade e declividade e máxima taxa de variação de um campo escalar, e depois também o uso do gradiente para calcular as derivadas direcionais de um campo escalar e de um campo vetorial. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o divergente e sobre o rotacional.